Prezados irmãos, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Confesso que eu estava ansioso por participar dessa 7ª edição do Seminário Apologético Nathanael Rinaldi, não tanto pelo fato de ministrar palestras, mas sim por rever os irmãos e renovar essa aliança de comunhão que a gente tem com os irmãos desta igreja e com os irmãos seminaristas, alguns rostos conhecidos aqui de outros seminários, e isso nos deixa contente, muito contente mesmo, porque a gente sabe que um evento como esse, hoje irmãos, é algo raro dentro das igrejas evangélicas, né? Nós temos uma tendência hoje dentro das igrejas a não trabalhar muito com doutrinas, porque segundo o entendimento de alguns, a doutrina divide, o que une é o amor. Então, imbuído desse pensamento, as pessoas elas costumam ver a apologética como algo não grato, né? Algo que vai mexer, vai causar polêmica e vai dividir. Mas na verdade, a gente sabe pela palavra de Deus que a apologética ela funciona justamente para trazer a verdadeira comunhão do povo de Deus, né? O apóstolo Paulo deixa bem claro isso lá na sua carta aos Romanos. Olha, notai os que causam dissensão na doutrina. Ele disse isso para aquela igreja. Então, a apologética ela entra como essa ferramenta para consertar algo que está errado na doutrina. E eu quero parabenizar cada um de vocês que estão aqui prestigiando este evento e investiram no seu conhecimento doutrinário e apologético. Eu sei que depois de 2 palestras, irmãos, né, é complicado a gente se concentrar como no começo lá, às 4 horas da tarde, que o pastor Nathanael Rinaldi começou a ministrar, né? Então a nossa carne já vai ficando um pouco mais desgastada, mais cansada, né? Jesus deixou bem claro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então a gente vai ficando desconfortável, mas eu prometo aos irmãos que eu não vou passar da meia-noite, amém? Bom, eu acho que não é bem por aí, né, irmãos? Então vamos seguir o protocolo, ficarmos dentro dos 45 minutos, tá, do terceiro tempo aí das palestras. A palestra da qual eu fui incumbido de trazer aos irmãos tem como tema maçonaria, tá? E o título é: um cristão pode ser maçom? Quando a gente fala em maçonaria, geralmente você trabalha com o imaginário das pessoas. As pessoas elas criam então um imaginário do que seja a maçonaria. Muitos acreditam que a maçonaria nada mais é do que o próprio satanismo. Então muitas pessoas veem maçons, veem a própria maçonaria e os seus rituais próximo dos rituais satânicos. Outros acreditam que dentro da maçonaria sacrificam vidas humanas, sacrificam pessoas, né, adoram bodes e por aí vai. E isso é normal em toda a sociedade secreta, né? A maçonaria é tida como uma sociedade secreta, se bem que hoje em dia eles têm mudado muito a visão das pessoas a respeito da maçonaria. Mas enfim, tudo que é secreto mexe com a imaginação das pessoas. O próprio cristianismo, ele foi tido como uma seita secreta no começo, lá no 1º século, né? Quando os cristãos, eles faziam a sua santa ceia e as pessoas de fora não podiam participar, era a portas fechadas. Então começou a surgir boatos no Império Romano de que os cristãos faziam sacrifícios humanos. Por quê? Porque dizia que os cristãos comiam a carne e bebiam o sangue de uma pessoa. E mais ainda, diziam que os cristãos cometiam incesto, porque eles se isolavam a portas fechadas e praticavam uma festa chamada Festa do Amor, ou Ágape, com as suas irmãs. Então esse entendimento errôneo é normal em toda a sociedade que esconde os seus rituais, e com a maçonaria não é diferente. Mas hoje nós vamos ver um pouquinho, tá, sobre o que crê a maçonaria, o que crê o maçom, o que é um maçom, o que é ser cristão, tá? Vamos viajar um pouquinho aí sobre a história da maçonaria, falando sobre a história da maçonaria, e vamos fechar a nossa palestra sobre o tema: um cristão pode ser maçom?
Essa é a nossa grande questão de hoje, ok? Os nossos objetivos, pode passar os slides, irmão? Isso. O objetivo da palestra é esclarecer as crenças maçônicas à luz da Bíblia e mostrar a incompatibilidade de um cristão estabelecer comunhão simultaneamente entre cristianismo e maçonaria, tá? Entre outras coisas, nós vamos rever aí sobre a identidade de um maçom, de um cristão, e vamos fazer aí uma comparação entre cristianismo e maçonaria, o que reivindica a maçonaria e o que reivindica o cristianismo. E no fim nós vamos fazer um fechamento e tirar algumas conclusões. Um cristão pode ser maçom? E eu vou mais além. Um pastor pode ser maçom? E eu estou tocando nesse tema porque nós sabemos que muitos pastores são pastores durante o culto de domingo e são maçons durante a semana. Tem muitos pastores, inclusive da minha própria denominação, que antigamente nós poderíamos erguer a mão e falar até com um certo ar de orgulho: olha, nós não temos maçons entre o nosso círculo de obreiros. Mas hoje, infelizmente, a maçonaria tem invadido as igrejas evangélicas e muitos pastores não veem nenhum mal em participar dos rituais maçônicos, em ser um maçom e, ao mesmo tempo, ser um cristão aos domingos perante o corpo de Cristo. Próximo. Vamos falar sobre a nossa identidade, né? O que é ser um cristão? Próximo slide. A palavra cristão, irmãos, ela é uma palavra grega que ela aparece em alguns textos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, no capítulo 26, no versículo 28, e depois em 1 Pedro, capítulo 4, 16, você vai encontrar essa palavra, cristão, né? Cristão é uma palavra grega que vem de Christianoi, que do latim Christianos, e significa seguidor de uma pessoa. No caso ali nós temos em Mateus 22:16 os herodianos, né, que eram seguidores de Herodes. Então o cristão vem dessa ramificação e significa ser seguidor de, no caso aí, seguidor de Jesus Cristo. E quando nós falamos em seguidor de Jesus Cristo, nós não estamos falando de uma nomenclatura vazia, oca, nós estamos falando de um compromisso com uma pessoa. É como se você estivesse realmente casado com Jesus Cristo. Daí talvez esse compromisso cristão, né, gerou a simbologia toda da igreja como a noiva de Cristo, né? Não há nada mais forte em um relacionamento humano do que um relacionamento, né, de casamento entre um homem e uma mulher. Talvez aí a Bíblia Sagrada, os escritores sacros aí do Novo Testamento, utilizaram essa simbologia do casamento para falar do nosso relacionamento com Cristo. Então ser cristão é muito mais do que você aderir a uma crença, é muito mais do que você aderir a uma doutrina, é muito mais do que você aderir a uma religião. Ser cristão, então, tem implicações de compromisso com uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E quando um casal, ele quebra essa aliança, ou esse vínculo de relacionamento, e ele procura outro relacionamento fora do casamento, então nós temos uma palavra para isso. Isso chama-se adultério. E isso é condenado pela palavra de Deus e pela própria lei de Deus. Está lá nos 10 mandamentos: não adulterarás. Quando Israel, ele fugia desta aliança com Deus, deixava esse compromisso com Deus, Deus mostrava que Israel estava se comportando como uma esposa infiel, como uma esposa adúltera. Então, o nosso compromisso, a palavra cristão, ela tem essas implicações claras e profundas de um compromisso com Deus. Agora, próximo slide. O que é ser maçom? A palavra maçom, ela vem em inglês maçon e do francês maçon, que quer dizer pedreiro, ou mesmo do alemão metz, que significa cortador de pedra, ou seja, traz toda uma simbologia de construção, de arquitetura, de trabalhar. Na verdade, a maçonaria encara o seu trabalho como se fosse uma lapidação das vidas humanas. Então, o maçom acredita que cada vida que esteja aqui na Terra é uma pedra bruta, e essa pedra, ela deve ser lapidada pela filosofia e pelos ensinamentos da maçonaria. Então, a maçonaria, ela tem um credo, a maçonaria, ela tem princípios
não somente filosóficos, mas religiosos, e nós queremos confrontar esses princípios com os princípios da palavra de Deus. Então nós vimos que cristão tem um compromisso com Cristo. A maçonaria nem sempre tem um compromisso com Cristo. Eles dizem que aceitam Jesus Cristo, mas o Jesus da maçonaria não é o mesmo Jesus da Bíblia. Próximo slide. Aí, o bode, né? É difícil você falar em maçonaria sem alguém perguntar, mas e o bode? Né? Qual a simbologia do bode? O que diz o bode na maçonaria? O que significa? Eles realmente adoram o bode? Né? Alguns maçons acreditam que o bode foi retirado daquele simbolismo lá dos rituais do Antigo Testamento, onde o sacerdote, uma vez por ano, levava 2 bodes. Né? Um bode era solto ao deserto, chamado bode para Azazel, e o outro era sacrificado e degolado, e o seu sangue era aspergido ali em todo aquele ritual, né, do sacerdócio israelita. Então os maçons acreditam que essa figura do bode veio desses rituais. Então eles falam que o bode foi colocado para como que intimidar as pessoas curiosas que queriam entrar na maçonaria apenas por curiosidade. Então eles falam que o bode não tem nada a ver, é apenas um símbolo ali para impedir aqueles que são curiosos apenas. Porém, nós temos relatos e testemunhos de ex-maçons que declaram claramente que o bode tem uma simbologia muito forte, um vínculo espiritual dentro da maçonaria. Ok? Então, a maçonaria muitas vezes, como eu disse aqui anteriormente, ela é associada a rituais de magia negra, a satanismo. Nem sempre um satanista e por exemplo, um adepto da quimbanda pode ser maçom? Normalmente ele pode ser maçom, mas nem sempre todo maçom, nem sempre o maçom é satanista, mas o satanista pode ser maçom. Tá? Então, vamos descartar essa confusão que há entre maçonaria e rituais de magia negra e satanismo. Ok? Eu não estou querendo aqui dizer que a maçonaria não tem implicações sérias, espirituais e perigosas. É o que nós vamos ver aqui no desenrolar dessa palestra. O que eu estou dizendo é para nós quebrarmos alguns mitos que são criados, né? E esses mitos, às vezes, eles criam barreiras que nos impedem de pregar um evangelho inteligente para essas pessoas. Por exemplo, eu posso ter um exemplo aqui das testemunhas de Jeová, que foi abordado pelo nosso pastor Natanael Rinaldi. Muitos crentes acreditam que as testemunhas de Jeová, elas têm demônio. Por quê? Ora, irmão, porque quando você chama uma testemunha de Jeová para orar, eles fogem. Então, eles têm demônio. Se eles fogem da oração, é porque eles têm demônio. Então, você tem que conhecer toda a lógica dentro dessas religiões. Por exemplo, uma testemunha de Jeová, ela não vai orar com você, porque ela acredita que você invoca o nome Senhor. E para eles, o nome Senhor é um nome pagão. Eles só oram através do nome Jeová, que para eles é o nome verdadeiro de Deus. Então ele nunca vai orar com você justamente por causa desta questão. E tem uma outra questão: uma mulher testemunha de Jeová, ela tem que usar o véu para orar perante um varão testemunha de Jeová. Tá? Então se tiver um casal, tem toda essa dificuldade, e talvez por isso eles não vão aceitar o seu convite de oração, mas não porque eles têm demônio. Então a gente tem que aprender um pouco mais sobre essas religiões para podermos evangelizar com inteligência. E com a maçonaria não é diferente. Nós falamos aqui em religião secreta, mas a maçonaria, vamos passar alguns slides, irmão? Isso, mais outro slide, tá? A maçonaria, ela tem dado as suas caras, ela tem mostrado os seus rostos, tá? E eles têm feito propaganda. Você vai encontrar muitas referências à maçonaria nos filmes de Hollywood. Por exemplo, A Lenda do Tesouro Perdido, ali com Nicolas Cage, né? É um filme praticamente maçom. Você pode, eu não sei se dá para os irmãos perceberem, ele tem um olho que tudo vê, o olho simbólico da maçonaria em cima ali da cabeça desse artista. O filme é uma inteira propaganda e referência, e faz referência à ordem maçônica. Ao lado direito do vídeo, nós temos um outro filme ali do ator Arnold Schwarzenegger, chamado Fim dos Dias. E em determinado momento, o personagem Jericó diz: agora este amuleto
é da ordem maçônica do antigo Subheredon, dos Cavaleiros do Vaticano, Cavaleiros do Olho Sagrado. Eles aguardam a volta do anjo negro à Terra. Então, uma referência à ordem maçônica, tá? E a maçonaria, ela não esconde mais a sua face. Nós temos vários monumentos. Se os irmãos tiverem a paciência, né, de observar, várias cidades têm monumentos erguidos à maçonaria, por exemplo, como, próximo slide, irmão, como esse aqui em Sorocaba, na Praça Central. É um monumento maçônico em honra aos maçons, né? Os Correios também fizeram uma homenagem à maçonaria uns anos atrás. Ali você vê toda a simbologia da maçonaria, né? O pedreiro ali lapidando, né? Como o bom maçom lapidando a pedra, simbolizando a vida das pessoas, né? Você então ali encontra o principal símbolo da maçonaria, que é o compasso ali, a escada que vai até o céu, né? As colunas, tudo isso aí então tem uma simbologia dentro da maçonaria. Próximo slide. Você tem até loja, as pessoas têm até loja na internet para consumir produtos maçônicos, né? E você encontra abundantemente livros maçônicos em qualquer livraria da cidade. Por exemplo, esse dicionário maçônico aí, o ofício de maçom, a maçonaria simbólica e outros títulos que você encontra facilmente. Então a maçonaria, ela não está tão secreta assim, ela está dando as suas caras, está querendo se popularizar justamente para tirar alguns estigmas. Próximo slide. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a origem, né, a história e a doutrina da maçonaria. Se é que a maçonaria tem doutrina. Muitos negam que a maçonaria seja uma religião. E nós veremos aqui que a maçonaria, ela é uma religião dentro dos próprios livros maçom, tá? Vamos passar no próximo slide. Quando a gente fala em maçonaria, fala em origem da maçonaria, fala em fundador da maçonaria, a gente tem um grande problema. Que problema é esse? É que não há nenhum consenso, mesmo entre os maçons, de quem foi o fundador da maçonaria, tá? Muitos deles elegem um mito, né? Um mito sagrado que liga a maçonaria a alguns personagens e lendas, né, encontradas na Bíblia Sagrada. Próximo slide. Ali, muitos ligam o fundador da maçonaria com Nimrod, o grande arquiteto da Torre de Babel. Então eles falam que aquele projeto da Torre de Babel e depois da própria Babilônia, né, condiz com todo o projeto que é exposto pela maçonaria. Então Nimrod ali é um possível fundador antigo da maçonaria. Próximo slide. Outros vão buscar a origem da maçonaria nos ritos pagãos da Grécia, do Antigo Egito, de Roma. E aí nós temos aí os graus da maçonaria, né, que alguns acham que pode ser encontrado nos ritos de Ísis, Osíris e Serapis, que corresponderiam aí aos 3 primeiros graus da maçonaria moderna, ao grau de aprendiz, de companheiro e mestre. Próximo slide. E esse é o mais famoso, né? A lenda de Irã Abif. Quem era Irã ou Irão? Você vai encontrar isso lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 13 a 14. O nome deste homem aí, ele foi contratado pelo rei Salomão para construir o templo ali, toda aquela arquitetura que nós encontramos no livro de Reis. Então a maçonaria pega esse personagem e faz dele um grande arquiteto, porém a Bíblia diz que ele é apenas um bronzenista, né? Trabalhava com bronze, era um grande trabalhador, né? Um perito na arte do bronze ali, por isso ele foi contratado. Então a maçonaria criou uma lenda, onde esse homem é colocado como um arquiteto. Esse homem então, ele morre por causa dos seus companheiros, os seus companheiros o perseguem por causa de uma palavra secreta, né? E esse homem então tem toda uma lenda de morte e ressurreição dele dentro da maçonaria. Então Irã Abif é um dos possíveis aí fundadores, baseado em uma lenda, né, dentro da maçonaria. Mas o que nós temos de concreto nisso? O que nós temos documental? Desde quando nós podemos documentar realmente a origem da maçonaria? Tá? A maioria dos historiadores colocam a origem da maçonaria na Inglaterra no ano de 1717.
né, com dois protestantes, né? Um chamado James Anderson era um presbiteriano, tá? E o outro era um huguenote, irmãos, tá? Então, veja bem, o que nós temos até hoje concreto de origem, que podemos rastrear de origem da maçonaria, nós vamos encontrar dois protestantes que iniciaram a maçonaria. Então, talvez por isso que muitos pastores aderem à maçonaria, né? Por causa talvez toda essa ligação histórica aí e de fundação. Próximo slide. Isso, o slide que eu acabei de falar. Próximo. Mas a maçonaria, ela diz que não é religião. Ela diz que é essencialmente filosófica, ou seja, ela produz uma filosofia de vida para a pessoa seguir, com princípios morais e éticos. Ela também é filantrópica, porque ela ajuda a pessoa a prosseguir na sua escalada espiritual. E por último, ela serve como uma pedagogia ali, uma educação rumo ao progresso espiritual, não só da vida da pessoa, mas de todo o universo, né? A gente chamaria isso aí em sociologia de metanarrativas, aquilo que a gente pode tentar explicar tudo, causa e origem de uma maneira retilínea, com uma explicação de todas as coisas no mundo. Então a maçonaria ela tem essa pretensão, né, de ser filosófica, filantrópica, educativa e progressista, porém não é religião, afirmam os maçons. Vamos ver um pouquinho de números a respeito da maçonaria. Aproximadamente, e eu quero deixar claro aqui que essa estatística aqui ela já está um pouco defasada, esse número deve ser um pouco maior, tá? Mas até onde eu pesquisei, há aproximadamente 50 mil lojas em jurisdições reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Atualmente, há 157 grandes lojas no mundo, das quais a Grande Loja Unida da Inglaterra reconhece apenas 107. Próximo slide. Na Inglaterra, são 700 mil maçons, que comporta aí a maior jurisdição do mundo, com 8.578 lojas. Só na capital Londres, há 1.648 lojas maçônicas, com 150 mil maçons aproximadamente. Ali você tem uma tabela ali de todo o Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda, né? E um total ali da Grã-Bretanha, de quantidade de maçons e de lojas que existe. Então é muito forte ali na Inglaterra. Nos Estados Unidos, nós sabemos que os Estados Unidos foram colonizados por ingleses e, consequentemente, a maçonaria também veio para a Nova Inglaterra, né, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos há 50 grandes lojas, 50 jurisdições, metade de todas as grandes lojas reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra, Irlanda e Escócia. Há 15 mil lojas maçônicas, 4 milhões de maçons e 3 milhões desses maçons são do rito de York, ou seja, 75% de todos eles praticam o rito de York. Como nós veremos em alguns slides adiante, nós temos dois grandes ritos. Existem vários ritos dentro da maçonaria, mas prevalecem os dois grandes, que é o rito de York e o rito escocês antigo e aceito. E no Brasil? No Brasil são 230 mil maçons em todo o território nacional. O estado de São Paulo é o estado que comporta o maior número de maçons e de lojas. São 520 lojas no estado de São Paulo, com um total de aproximadamente 17 mil maçons. Como eu disse, essa estatística está um pouco defasada. Isso aqui talvez pode ser um pouco maior. Então, onde vêm as doutrinas maçônicas? Vem justamente da Constituição da Maçonaria. É um livro que tem algumas regras, tá? Onde eles tiram todas as suas crenças e a sua maneira de acreditar, de fé. E aí nós temos vários maçons importantes no mundo, irmãos. Tá? Napoleão, segundo a maçonaria, foi um grande maçom. Tá? Simão Bolívar, George Washington, Mozart, o Luther King, Charles Chaplin e até Barack Obama, né? E o seu maior rival aí, o presidente Bush. No Brasil, nós temos vários maçons ilustres aí, por exemplo, Luiz Gonzaga, Jânio Quadros, né? O Aleijadinho, né? Orestes Quercia, Vinícius de Moraes, Rui Barbosa,
todos eles foram maçons. Tanto é que tem um livro famoso de Rui Barbosa aí, contra a Igreja Católica, porque nessa época a Igreja Católica, ela sempre barrou os maçons, sempre barrou. Isso não quer dizer que muitos padres não foram maçons, foram sim, tá? Mas a crença oficial da Igreja Católica é que a maçonaria deve ser combatida, tá? Então nessa época os maçons faziam de tudo para derrubar a Igreja Católica. E Rui Barbosa aí, como maçom, escreveu vários livros tratados, contra a Igreja Católica, contra o papado, enfim, contra várias doutrinas da Igreja Católica. Só um adendo aqui, irmãos, quero abrir um parênteses para falar que a vinda de protestantes para o Brasil, os primeiros protestantes, que vieram para o Brasil, muitos deles, principalmente aquela invasão holandesa, foram financiados pela maçonaria. E aí nós temos a influência da maçonaria em vários movimentos mundiais e principalmente no Brasil, de revolução. Por exemplo, o lema liberdade, igualdade, fraternidade é um lema maçom, um lema maçônico, tá? Então, a Revolução Francesa ela foi fomentada também pela maçonaria. E pegando esse gancho aí, todas as principais revoluções do Brasil sempre teve um maçom envolvido. Por exemplo, próximo slide, ali, a independência do Brasil. Dom Pedro I era maçom. Alguns dizem que era do grau 33, o grau máximo do rito escocês antigo e aceito, Próximo slide, nós vamos ver aí a proclamação da República, tendo como personagem principal Deodoro da Fonseca, que era maçom, Próximo slide, nós temos também a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, ela foi fomentada dentro de uma loja maçônica. Toda essa revolução, todas aquelas reuniões foram feitas dentro de uma loja maçônica. Próximo slide. A Revolução Pernambucana, ali teve como grande expoente ali Frei Caneca, que era maçom. Próximo slide. Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves foi um dos fomentadores ali, era maçom. Próximo slide. A própria abolição da escravatura. Muitos maçons eram a favor da abolição dos escravos, entre eles Visconde de Rio Branco, que era membro ali das lojas maçônicas daquela época. Okay? Aí nós temos várias ordens dentro da maçonaria, A Ordem de Molay, a Ordem das Filhas de Jó, a Ordem Internacional do Arco-Íris. Vocês podem perceber que são ordens de jovens dentro da maçonaria. Então a maçonaria ela trabalha muito com os jovens. Por exemplo, eu não sei se aqui em Santos acontece, mas na nossa cidade acontece muito, No dia da independência, sempre tem uma carreata ali de jovens da Ordem de Molay fazendo a sua passeata na independência. Então nós temos essas várias ordens. Agora, mulher pode ser maçom? Segundo a maçonaria oficial, não. Uma mulher não pode ser maçom, tá? Então essas ordens ou essas lojas que aceitam mulheres são consideradas lojas independentes, não ligada, logicamente, não oficializada pela grande loja da Ordem da Inglaterra, lá, aquela que é a maior. Aí nós temos os símbolos maçônicos, Como eu já disse para os irmãos, a pirâmide com o olho no meio, o olho que tudo vê, o olho de Gadu, o grande arquiteto do universo, que na verdade é o Deus genérico da maçonaria. Nós temos os pilares, as colunas ali da própria loja maçônica, que tem todo um simbolismo, os aventais com os 3 pingos, que também vai na assinatura dos maçons, a maioria das pessoas que colocam os 3 pingos são maçons. O piso, desde o piso, as luas, o sol, os degraus, a pedra bruta, a pedra em cubo, tudo isso tem um simbolismo dentro da maçonaria, Então eles trabalham os seus rituais através de todos esses simbolismos aí. Próximo. Aí nós temos os graus maçônicos, Ali à sua direita, o grau do rito de York, e à sua esquerda aqui, o rito escocês antigo e aceito, Os 3 primeiros graus aqui no rito escocês são os graus simbólicos, os graus mais fáceis, mais light, que não assustam tanto as pessoas
porém tem algumas coisas aí que entram em confronto com a fé cristã nesses primeiros 3 graus simbólicos. Aí depois a pessoa ela vai subindo de grau, ela vai para o 4º grau, que é o mestre secreto, depois passa para os graus inefáveis, do cavaleiro eleito, dos 15, perfeito, sublime maçom, chefe do tabernáculo, lá no grau 22, até chegar no último grau, que é o maçom, grau número 33. Okay? Já no rito de York não é esse tipo de nomenclatura, tem outros tipos de nomenclatura. Tem a Ordem dos Cavaleiros Templários, Ordem dos Cavaleiros de Malta, Ordem da Cruz Vermelha, enfim, são outras nomenclaturas que são usadas em outro tipo de rito. E a influência da maçonaria, como eu falei, já expus aqui alguns números para os irmãos, né? A influência dela nos Estados Unidos é muito forte. A maioria esmagadora dos presidentes norte-americanos foram maçons, e no caso aqui, se for realmente verdade que Barack Obama é maçom, ele continua sendo maçom, né? Aí nós vamos ver, tá, que toda essa simbologia é passada para a nação americana, principalmente aí, por exemplo, na nota de $1. Na nota de $1 nós temos o primeiro presidente dos Estados Unidos, que era um maçom grau 33, George Washington, né? E nós temos vários simbolismos. Por exemplo, os irmãos podem ver ali ao lado esquerdo da nota de $1, a grande pirâmide da maçonaria, o olho que tudo vê de Gadu ali exposto. Nós temos a águia, que também é simbólica dentro da maçonaria. Próximo slide. Ali temos o esquadro, tá? Que é o símbolo da maçonaria, a balança, que é um símbolo dela. Próximo slide. O olho que tudo vê, como nós já falamos, a pirâmide, a águia, as estrelas, as 13 pontas ali, que significa o pentágono, né? O Deus genérico, lá escrito, né? Em Deus nós confiamos, né? Então é o Deus genérico da maçonaria, é o Gadu, tá? Então toda essa simbologia aí aparece nas notas de $1 dos norte-americanos. Próximo slide. Uma coisa interessante, né? O ritual de posse dos presidentes norte-americanos. É só ter eleição e o presidente vai tomar posse, né? Isso é mostrado para o mundo inteiro. Eles têm que fazer esse ritual. Que ritual? Colocar a mão em cima, no caso ali de uma Bíblia Sagrada, e erguer a outra mão. Esse ritual é um ritual da maçonaria. A maçonaria, então, ela faz justamente esse ritual aí de colocar a mão em cima do seu livro sagrado, que não necessariamente precisa ser a Bíblia, irmãos. Tá? Dependendo onde existe uma loja maçônica e a religião majoritária, aí, por exemplo, se for o Islã, ali é o livro do Alcorão, não é a Bíblia. Mas como é no mundo ocidental, cuja religião majoritária é o cristianismo, então eles usam a Bíblia Sagrada, ok? Então esse é um simbolismo aí também dentro das lojas maçônicas. Um outro, né, é o famoso aperto de mão. Então a pessoa aperta a sua mão e já leva diretamente o seu dedo indicador no punho da pessoa e aperta. Se a outra pessoa for maçom, ela vai retribuir com esse aperto. Então eles vão se reconhecerem como maçom. Quem não é maçom nem vai perceber, que é bem rápido esse negócio aí, né? Dentro de muitas igrejas, eu já fui cumprimentar pessoas que fizeram esse aperto de mão aí, né? Então a gente fica pensando, essa pessoa realmente é maçom? Ali você vê o presidente Lula, né? Com a mão estendida ali, o dedo estendido ali, fazendo o ritual da maçonaria, como está fazendo esses dois maçons aqui embaixo. Não está bem claro aí por causa da iluminação, mas no computador está bem claro como que é feito esse ritual do aperto de mão aí, próprio da maçonaria. Ela não se resume nisso, eles têm vários tipos de movimentos, tá, que são simbólicos. Por exemplo, se um maçom fura o pneu do carro de um maçom e ele precisa de ajuda, tem certas posições que ele vai ficar na frente do carro, que um outro maçom que passa na rua e vê aquela posição, sabe que ele é um maçom para ajudá-lo a trocar o seu pneu. E esses símbolos, todos esses trejeitos que são feitos lá dentro, são sempre trocados, viu? Nem sempre são os mesmos, tá? São sempre trocados nas suas reuniões lá, justamente para as pessoas não descobrirem. Próximo slide. Agora vamos ver um pouquinho a relação entre maçonaria e as religiões. Aqui tem uma coisa interessantíssima, né? Ao lado direito ali do slide, os irmãos podem perceber
todo o corpo governante das Testemunhas de Jeová reunido. Eles estão sentados ali, o corpo governante, são os líderes máximos das Testemunhas de Jeová. Ao lado esquerdo, nós temos um grupo de maçons. E os irmãos percebam que o ritual de sentar é o mesmo, Todos sentam com a perna aberta e com a mão em cima do joelho. É um rito maçônico, É um jeito de se posicionar da maçonaria que o corpo governante das Testemunhas de Jeová ali adquiriram. Próximo slide, nós vamos mostrar mais algumas coisas. Por exemplo, essa moça. Esse recorte aqui eu tirei de uma sentinela muito antiga, a Revista das Testemunhas de Jeová, muito antiga. Eu gostaria que os irmãos percebessem na mão que está livre, que está com o anel da moça. Ela está fazendo esse movimento com a mão. O dedo indicador e anelar estão juntos, enquanto os demais estão separados. Preste atenção que é o mesmo trejeito ali, a mesma posição da mão, ali no desenho maçônico. Isso mostra a associação das Testemunhas de Jeová com a maçonaria. Próximo slide. E para finalizar, aí nós temos o próprio túmulo do profeta e fundador das Testemunhas de Jeová. É uma clara homenagem ao irmão maçom, Charles Taze Russell. O túmulo dele é em forma de uma pirâmide e foi feito por maçons, Ao lado aqui você tem o líder da Rosa Cruz, a Mork, que também é em forma ali de uma pirâmide. Então a pirâmide tem uma grande simbologia dentro da maçonaria, vem dos ritos egípcios e aqueles ritos antigos dos povos pagãos ali, vizinhos de Israel. E o Charles Taze Russell, ele não só teve o seu túmulo homenageado pela maçonaria, como ele pregava em lojas maçônicas quando ele estava vivo também. Então, a religião Testemunha de Jeová, ela tem uma ligação muito grande com o misticismo. Você vai falar isso para uma Testemunha de Jeová, ela vai negar veementemente, mas a história dela mostra e prova que eles têm ligação com a maçonaria. Próximo. Aí nós temos também Joseph Smith, líder, fundador e profeta dos mormons. Joseph Smith era grau 33 da maçonaria, como os principais líderes mormons eram todos maçons. Aonde que eu posso provar isso? Num site que se transformou em um livro de um mormon, O site é blog.cliquegratis.com.br mormonsmacons. Nesse site aí, nesse blog, ele está dando esse livro de graça. E esse mormon, ele fez todo um apanhado, todo um resgate histórico, mostrando que toda a liderança da igreja mormon, no princípio, eram maçons. Aí nós temos o Herbert Kimball, um dos profetas mormons ali, apóstolo mormon, e você vê o túmulo dele, que é um obelisco. O obelisco também é um símbolo não só da maçonaria, mas de todas aquelas religiões místicas orientais. Próximo. E por fim nós temos a nossa amiga, amiga do pastor Nathanael Rinaldi, a nossa irmã Ellen Gold White, e com o seu digníssimo esposo Tiago White. E ali nós temos o túmulo dos dois. E os irmãos percebam que no meio do túmulo tem um obelisco. Obelisco, como eu já falei, é símbolo maçom, Mas os adventistas, eles vão negar e vão te rebater e falar assim: olha, isso era normal nos Estados Unidos, dentro dos cemitérios terem obeliscos. A maioria dos protestantes tinham esses obeliscos, que eram monumentos para ornar aqueles túmulos. Porém, nós já vimos que a maçonaria, ela está totalmente infundida dentro da nação americana, toda ela. A maioria dos presidentes e muitos pastores americanos e crentes eram maçons. Portanto, isso só vem confirmar nossa tese de que o adventista também pode ter relação com a maçonaria. E aí nós temos, próximo slide, a arquitetura das lojas maçônicas, e a gente fez uma comparação com as igrejas evangélicas, com algumas igrejas evangélicas. Por exemplo, ali ao lado superior do vídeo, lado esquerdo superior, nós temos uma loja maçônica, e os irmãos podem perceber qual é o modelo dessa arquitetura dessa loja, e comparar, por exemplo, com aquela primeira igreja batista do Rio de Janeiro. O pastor Joaquim de Andrade, ele tem andado pregando em vários ministérios, cidades e denominações. E, por exemplo, em São Paulo, o pastor Joaquim nos disse que tem igrejas batistas inteiras que são maçons, que são adeptos ali, os pastores são maçons. Eu estive pregando no Espírito Santo
na cidade de Cariacica, que por coincidência, né, nós temos o nosso irmão Isaac ali com a sua digníssima esposa prestigiando esse evento, que é da igreja, nos convidaram para ministrar sobre maçonaria lá. E qual não foi a minha surpresa, que ao acabar a minha palestra, o pastor nos chamou, nos levou para fora da igreja, fez eu olhar para a entrada da igreja. Irmão, está vendo isso aqui, olha? Está vendo essa entrada? Dá uma olhada. É uma arquitetura maçônica. Tá? Toda a arquitetura da igreja era em forma de uma entrada de uma loja. Aí ele me levou para dentro do gabinete. Está vendo esses primeiros pastores aqui? Todos eles eram maçons. Todos eles eram maçons. Então a maçonaria, irmãos, não é nenhuma novidade você encontrar pastor maçom dentro da Assembleia de Deus, tá? Dentro da Igreja Batista, Presbiteriana, inclusive a Presbiteriana principalmente, porque a divisão que houve entre Presbiteriana do Brasil e Independente foi justamente por causa da maçonaria. Enquanto os presbiterianos que formaram a divisão da Igreja Presbiteriana Independente não aceitavam a maçonaria, os presbiterianos do Brasil não havia nenhum motivo para não aceitar um pastor maçom. Hoje, porém, há alguns anos aí eles soltaram uma nota oficial, né, proibindo um pastor presbiteriano a aderir à maçonaria. Mas nós temos ainda vários pastores presbiterianos que defendem a maçonaria. Por exemplo, o pastor João Flávio teve um debate com um senhor de 80 e poucos anos, pastor presbiteriano, que escreveu vários livros defendendo a maçonaria dentro da Bíblia Sagrada. Inclusive o pastor Natanael Rinaldi tem um livro aqui. Este livro aqui, de Jorge Buarque Lira, A Maçonaria e o Cristianismo, é uma apologia à maçonaria, querendo associar a maçonaria com o cristianismo, fazer uma defesa da maçonaria dentro do cristianismo, não é? Então a gente tem isso hoje em dia. Ali os irmãos podem perceber também a Igreja Universal do Reino de Deus, né? A arquitetura é quase padronizada, né, de uma loja maçônica. São conjecturas, irmãos, tá? Que nos levam a nos perguntar até que ponto essas pessoas realmente têm um compromisso puro e verdadeiro com Deus, tá? Vamos ver agora, religião e sociedade secreta. A maçonaria é uma religião, uma sociedade secreta ou é apenas uma fraternidade filantrópica? Vamos ver então, próximo. Lá no site oficial da maçonaria de São Paulo, loja São Paulo 43.com.br, tá? Você vai encontrar os seguintes dizeres: a maçonaria não é uma religião, no sentido de ser uma seita, mas é um culto que une os homens de bons costumes. Maçonaria não promove nenhum dogma que deve ser aceito taticamente por todos, mas inculca nos homens a prática da virtude, não oferecendo panaceias para a redenção de pecados. Seu credo religioso consiste apenas em 2 artigos de fé, que não foram inventados por homens, mas que se encontram neles instintivamente desde os mais remotos tempos da história: a existência de Deus e a imortalidade da alma, que tem como corolário a irmandade dos homens sob a paternidade de Deus. Tá? Então, eu destaquei em negrito aqui algumas falas que está nesse site. Primeiro, eles dizem que são um culto. Não é um culto como os outros, mas é um culto. Segundo, eles têm credos e têm artigos de fé, tá? Então isso aí são algumas pistas para nós confrontarmos a maçonaria com o que eles declaram. Maçonaria é religião? Não é. Eles falam que a maçonaria, ela é religiosa sem ser uma religião, porém isso é um pouco contraproducente, tá? Como que algo pode ser religioso sem ser religião? É meio complicado isso aí, mas vamos ver. Vamos ver então, irmãos, para confrontar isso, qual a definição de religião no dicionário Aurélio? Tá? O que o dicionário fala sobre religião? O que é uma religião? Qual é a definição de religião para o dicionário? Primeiro, você vai encontrar que religião é uma crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, consideradas como criadoras do universo e que, como tal, devem ser adorada ou adoradas e obedecida ou obedecidas. Primeiro, então, a crença num ser supremo. Segundo, a manifestação de tal crença por meio de doutrina e ritual próprio. Doutrina e ritual próprio. Terceiro, virtude do homem que presta a Deus o culto que lhe é devido. Culto, ritual próprio e a crença num ser superior. Quarto,
qualquer filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolve uma posição filosófica, ética e metafísica. A maçonaria, ela se enquadra totalmente nessas características. Então nós vamos ver cada uma dessas características e confrontá-las com o depoimento dos próprios maçons. Próximo slide. Por exemplo, podemos perguntar, a maçonaria acredita num ser superior? Sim, lá no livro Ritual do Primeiro Grau Aprendiz, na página 53, é um livro maçom, que você não vai encontrar em livraria, somente entre os maçons. Tá escrito, embora a maçonaria não seja uma religião e proclama liberdade absoluta de consciência, tem contudo uma crença. E os maçons não se empenham em empresas importantes sem primeiro invocarem o grande arquiteto do universo. Então qualquer coisa importante que eles vão fazer, primeiro eles dobram o joelho e invocam o Gadu, o grande arquiteto do universo. Então eles acreditam num ser superior. Ali então, concatenando com a primeira indicação do dicionário Aurélio, religião é todo aquele que acredita num ser superior ou num ser sobrenatural. Aí no livro Maçonaria e Religião, no Landmarks número 19, que é um dos princípios da maçonaria ali, da Constituição, diz, a crença no grande arquiteto do universo é um dos mais importantes landmarks da ordem. A negação dessa crença é impedimento absoluto e insuperável para a iniciação. Todos podem ser maçons na face da terra, menos os ateus. Porque uma das condições primordiais para uma pessoa ser maçom é ela acreditar num ser. Não precisa ser o Deus da Bíblia. Tá? Pode ser o Deus do budismo, pode ser o Deus do islamismo, pode ser o Deus do hinduísmo, pode ser o Deus da bruxaria, pode ser qualquer tipo de Deus, até mesmo um Deus, uma força qualquer da nova era, mas tem que ter uma força, um ser superior, ok? Então, eles acreditam em um ser superior, como diz a ordem aqui. Então, preenchendo aí o primeiro item do dicionário Aurélio para ser uma religião. Segundo, vamos perguntar à maçonaria. A maçonaria cultua alguma divindade? Risardo Camilo, grau 33, autor de diversos livros, ele diz no livro Breviário Maçônico o seguinte: o maçom, dentro do templo maçônico, através da liturgia, cultua o grande arquiteto do universo. Preenchendo então o segundo item do dicionário Aurélio, culto a uma divindade. Correto? Vamos para o próximo então. Vamos perguntar novamente à maçonaria. A maçonaria obedece a princípios éticos ou morais? Bom, lá no livro Maçonaria e Religião está escrito: um maçom é obrigado por sua condição a obedecer à lei moral. Uma grande loja regular deve exigir de qualquer novo membro que preste seu juramento sobre o livro da lei sagrada. Novamente, quero reiterar que não precisa ser a Bíblia Sagrada, pode ser qualquer livro sagrado de qualquer religião. Tá? No entanto, ele tem que seguir os princípios morais e éticos deste livro para fazer parte daquela loja. Então, a maçonaria sim, ela cumpre o terceiro item do dicionário, né, que define uma religião, ou seja, obedece a um código de ética e moral. Interessante que a maçonaria tem até hinos. Aí nós temos um disco, né, aqueles antigos discos, nós temos esse disco, faz parte dos arquivos do CACP. Nós temos guardados vários apetrechos maçônicos, nós não podemos trazer aqui, mas entre eles o disco, né, que canta hinos ao grande Gadu, o grande arquiteto do universo. Então, confirmando que a maçonaria ela cultua realmente com rituais, inclusive com hinos. Aí nós temos todas as características da maçonaria, né? Eles falam que não é religião, porém eles têm templos, que são as lojas. Porém, eles têm rituais e símbolos que toda religião deve ter. Eles fazem orações, tá? Eles invocam o grande arquiteto do universo, como nós acabamos de ler. Eles têm os seus livros sagrados, como toda religião tem. Eles tratam-se como irmãos. Quando um maçom larga a maçonaria, no entendimento dos estudiosos maçônicos, essa pessoa nunca deixa de ser maçom. Ele está apenas dormindo, é um irmão que está dormindo. Então eles se tratam realmente como irmãos, tá? Eles têm cerimônias fúnebres, eles realizam casamentos, batismos, tá? Eles têm oficiais e padroeiros, por exemplo, João Batista, segundo uma linha da maçonaria, acredita que João Batista é o padroeiro da maçonaria. E eles têm os seus credos, né? Primeiro, a crença em Deus e a crença na imortalidade da alma. São dois
Pequenos credos, mas são credos. Então, a maçonaria tem toda a característica de religião. Ora, você negar ser uma religião e ter todas as características de uma religião, então você está em contradição, não é verdade? Mesma coisa a Igreja Evangélica da Paz falar que não é uma igreja evangélica. Né? Não, aqui nós não somos evangélicos, nós só somos cristãos. Ah, tá, vocês são cristãos. Mas vocês têm todos os rituais, os credos, as crenças dos protestantes, dos evangélicos. Como que você vai negar isso? Não é verdade? A maçonaria, ela cai nessa grande contradição. Aí, nós temos o depoimento de outros maçons importantes dentro da maçonaria. Por exemplo, ali, Albert Mackey. A maçonaria pode ser corretamente chamada de instituição religiosa. A tendência de toda a verdadeira maçonaria é com a religião. E aí, o grande papa da maçonaria, que muitos maçons renegam, né? Ele escreveu o livro Moral e Dogma. Nós temos esse livro, escrito em inglês, inclusive, tá? Onde está escrito: a maçonaria é a religião de um mundo unificado e que abraça todas as religiões dos mistérios antigos. Então está bem aí na voz de líderes da maçonaria, dizendo que a maçonaria de fato é uma religião, não tem como negar isso, não é verdade? Não basta você falar que é religiosa sem ser religião. Próximo slide. Agora nós vamos perguntar: sendo a maçonaria uma religião, um cristão pode ser maçom? Essa é a grande pergunta. Agora, para nós respondermos essa pergunta, vamos ver, irmãos, como que uma pessoa se transforma em um maçom, tá? Por exemplo, para eu entrar para a maçonaria, o que eu preciso fazer para ser um maçom? Primeira coisa, eu não posso, da minha livre e espontânea vontade, querer adentrar a maçonaria. Eu tenho que ser convidado primeiro, para depois eu aceitar, tá? Segunda coisa, o objetivo da maçonaria é o progresso espiritual das pessoas. Olha que interessante, isso está escrito lá no livro Pequeno Ensaio de Simbólica Maçonaria nos Ritos Escoceses. Olha o que ela diz, esse livro diz: a iniciação maçônica, né, conduz à iluminação, não no sentido pejorativo da palavra, porém no sentido de ser esclarecido por luz espiritual. Todas as iniciações maçônicas ou não, rituais ou não, levam à iluminação espiritual. Veja bem então que a maçonaria trabalha com questões espirituais. A nossa questão é: que tipo de espírito atua na maçonaria? Que tipo de iluminação espiritual é propagada pela maçonaria, é feita por ela? E que tipo de pessoas podem ser maçons? Adentrando ainda aos rituais, a primeira coisa que uma pessoa ela tem que fazer para ser um maçom, primeiro ela tem que passar por um quarto escuro chamado de câmara da reflexão, tá? Ele aceita ser maçom, então a pessoa fala assim: então vamos passar pelo ritual do primeiro grau. Qual é esse? Primeira coisa, você vai para a câmara de reflexão. A iniciação de um neófito, que é o iniciante na maçonaria, é feito num compartimento da loja chamado de câmara de reflexão, onde o candidato deverá passar por uma morte simbólica de sua vida profana, para renascer um novo homem. Olha que interessante, isso aqui são dos próprios livros deles, irmãos. Tá? Livre de preconceitos e paixões mundanas, disposto à lapidação de sua pedra bruta. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o novo nascimento do cristianismo e colocando para a maçonaria. Então a pessoa, imagine eu, um pastor evangélico, que quero me transformar em um maçom. Eu tenho que ser lançado na câmara de reflexão. Aquela câmara de reflexão, volta o slide, irmão. Não, avança. Isso, essa câmara de reflexão tem vários simbolismos, entre eles caveira, símbolos, letras, e a pessoa tem que ficar refletindo sobre a sua vida. Tá? Então ali, quando essa pessoa sai dessa câmara de reflexão, ela sai com os olhos vendados, e é feito todo um ritual de passagem. E ali ela tem que deixar a sua vida mundana e confessar algumas coisas, entre elas, por exemplo, pode passar o próximo, né? É assim que tem que ser um profano. O iniciante é chamado de profano, né? O neófito. E ali tem um quarto chamado da câmara de reflexão, né? E é vendado o seu olho, rasgado as suas vestes, né? E ele é tomado ali realmente como uma pessoa mundana, um profano realmente, tá? Próximo slide. O iniciante está em trevas e vem buscar a luz da maçonaria. É assim que diz o mestre maçom.
para o neófito, para o profano. Olha o que diz ali o livro Aprendiz Maçom, grande loja de São Paulo. Desejoso de ver a luz, este profano vem humildemente pedi-la. O estado de cegueira em que vós encontrais é um símbolo das trevas que cercam um mortal que ainda não recebeu a luz, que o guiará na estrada da virtude. É um profano que pretende nascer de novo, quer iniciar-se maçom. Agora eu pergunto aos irmãos, imagina um pastor fazendo isso. Um pastor que diz ter aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, diz ter recebido o Espírito Santo e nascido de novo pelo novo nascimento dado pelo Espírito Santo. Agora ele vai para a loja maçônica, ele entra no quarto de reflexão, na câmara de reflexão, e depois ele sai e tem que confessar tudo isso. O grande mestre fala para ele: olha, você está em trevas até agora que você veio para a maçonaria que você recebeu a luz. Agora que você tem que nascer de novo. Imagina um pastor confessando isso, irmão. Imagina um crente confessando isso. Ele nega completamente a sua fé cristã, porque ele confessa que estava em trevas até esse momento. Agora na maçonaria que ele recebeu a luz e o novo nascimento. Isso tem implicações espirituais sérias e tem consequências também. Próximo slide. Aí tem os juramentos e as confissões do ritual, né? Entre eles ele diz: eu juro e prometo, de minha livre vontade e por minha honra e pela minha fé, em presença do grande arquiteto do universo, nunca revelar qualquer dos mistérios que me são confiados, que me vão ser confiados. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e o meu corpo enterrado. Tá? Os maçons eles vão negar isso, eles vão falar que isso é apenas simbólico. Mas é algo muito forte, né? É algo muito forte. Será que realmente essas coisas não acontecem de fato? Conjecturas, não é? Nós tivemos anos atrás um ritual maçônico que um maçom matou o outro. Ele estendeu o revólver para ele, fazendo todo um ritual lá, e atirou. Próximo slide. As pretensões da maçonaria, e não para por aí, irmãos. A maçonaria promete libertação e promete luz para as pessoas. Olha o que está escrito no ritual do quarto grau, Mestre Secreto. É um livro da própria maçonaria. Diz lá: a maçonaria, porém, foi criada para preparar a libertação do espírito humano, dentro da precisa disciplina. A maçonaria é tarefa de libertação. É preciso, em primeiro lugar, libertar vosso espírito. Então, a pretensão da maçonaria é libertar as pessoas. Então um pastor que se sujeita a passar por todo esse ritual, ele tem que confessar tudo isso, que ele não é liberto, que ele não está na luz e que ele precisa nascer de novo através dos rituais maçônicos. Quem é este infeliz que convosco viaja na escravidão e nas trevas? Diz lá o mestre maçom, para o neófito. Estáveis nas trevas e nós vos restituímos a luz. Imagina um pastor nessa hora ouvindo isso. Marcháveis em terreno incerto e precário, e nós vos mostramos a estrada reta iluminada pela grande luz. É complicado, né, irmãos? Você aceitar um pastor maçom é muito complicado, né? Ele tem que negar toda a sua fé cristã, tudo que Jesus fez na vida dele, e receber a libertação, a luz e o novo nascimento da maçonaria, que a gente sabe que na verdade ela não traz nenhuma libertação, ela não oferece nenhuma luz e muito menos o novo nascimento. Vamos dar algumas razões bíblicas, que os irmãos já, com certeza, já devem estar esquematizando na sua mente aí, né? Para proibir um cristão de ser maçom. Primeiro, o cristão está em trevas, irmãos? Segundo a palavra de Deus, não. Olha o que diz 3 textos bíblicos. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, um cristão verdadeiro, ele nunca pode estar em trevas, porque ele aceitou Jesus. E como diz o texto abaixo, para que anunciais as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem me segue, diz Jesus, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Imagine um pastor confessando isso no domingo e negando isso, por exemplo, no meio da semana em uma loja maçônica. O cristão é um profano? A Bíblia relaciona o profano com coisas imundas, com realmente um pervertido na fé. Tá? Diz lá, porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor.
Então a palavra profano, ela tem um significado pejorativo na palavra de Deus. Então um pastor, quando ele vai fazer a sua iniciação maçônica, ele é chamado de profano, sendo condenado pela palavra de Deus. O cristão necessita de outro novo nascimento fora da Bíblia? Não. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É assim que está escrito na palavra do Senhor. O cristão pode chamar de irmão pessoas que praticam ocultismo, irmãos? Não, olha o que diz lá Paulo em 2 Coríntios 6, 14 ao 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas, que harmonia que há entre Cristo e Belial? Ou que par tem o crente com o incrédulo, e que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Sabe por quê? Porque um pastor maçom, ele tem que chamar de irmão o outro maçom que é satanista. Ele tem que chamar de irmão um outro maçom que porventura é muçulmano, é espírita, é macumbeiro. Ele tem que chamar de irmão, mas a Bíblia condena tudo isso, que a associação é entre o crente e o incrédulo, entre Cristo e Belial, a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Não há nenhuma associação. Por isso que nós condenamos crentes e principalmente pastores que são maçons, porque a maçonaria, ela leva ao contrário do que ela diz, ela leva para as trevas, porque a luz só está no Senhor. É só o Senhor Jesus Cristo que dá a verdadeira luz, que dá a verdadeira libertação, que nos leva para o caminho verdadeiro. Aí nós temos, vamos passar, irmão, pode passar, meu querido, os slides aí, isso, vários ocultistas satanistas que eram maçons. Por exemplo, Conway foi um grande satanista, fundador de uma religião de bruxaria e era maçom. Próximo slide. Aí nós temos a Helena Petrovna, né, que foi a fundadora ali da Sociedade Teosófica, era maçom. Outro. Ali o Gerald Gardner, fundador da Wicca, a bruxaria moderna, que está tanto fazendo sucesso entre os jovens aí, era maçom. Mais um. O próprio Allan Kardec era maçom, grau 33. Outro. Né? Mais um, irmão. A nossa conclusão é: maçonaria e cristianismo é incompatível. Incompatível, tá? Um cristão não pode ser maçom e nenhum maçom pode ser cristão, por todos esses fatos que nós vimos aqui na palavra do Senhor e pela própria lógica da questão, ok? A luz vermelha já está há um tempinho ali, então eu vou responder uma perguntinha só, ok? Uma perguntinha só para os irmãos. Tem alguma pergunta? Não tem? Tá. Irmãos, eu quero convidá-los amanhã, tá? Nós vamos ter outras palestras amanhã. Pastor Joaquim de Andrade estará falando sobre as provas da crença em Deus. Pastor João Flávio estará falando sobre o homossexualismo. Muito interessante essa palestra. E eu estarei falando sobre a questão do sábado no meio da igreja adventista do sétimo dia. Como que os adventistas começaram a guardar o sábado? Muitas pessoas não sabem disso e pensam que foi uma revelação de Deus. Muito bem, temos aqui algumas perguntas. Quem são os Illuminates e os Cavaleiros Templários e quais as ligações deles com a maçonaria? Tá. Os Illuminates, eles são uma parte da maçonaria, tá? Não oficial, tá? Mas eles têm todo um ritual secreto. Porém, irmãos, existem muitas coisas exageradas a respeito dos Illuminates. Tá? A revista Defesa da Fé lançou uma matéria muito interessante, esclarecendo sobre essa questão dos Illuminates. Realmente eles são uma ordem secreta, tá? Que tem alguns rituais e tal, mas as pessoas, elas imaginam muitas coisas e saem falando essas coisas que não tem provas para falarem. Dentre elas que os Illuminates estão dominando o mundo e tem todo um plano arquitetado para dominar o mundo. Tá? A gente precisa rever muitas dessas coisas. Os Cavaleiros Templários eram cavaleiros, era uma ordem da Igreja Católica, tá? Que depois teve uma associação secundariamente com a maçonaria, tá? Tanto é que vocês leram lá, uma das ordens do rito de York são os Cavaleiros Templários, né? Então eles acreditam que toda aquela ordem daqueles cavaleiros, né, tem toda uma mística, um mistério, que eles guardam um segredo e tal, mas isso foi criado depois, tá? Primariamente os Cavaleiros Templários é uma ordem católica normal, tá? Fazia parte ali das cruzadas. A maçonaria, como as igrejas evangélicas de forma geral podem diminuir ou acabar com o caso de ministros evangélicos maçons? Bom,
São, na verdade, 3 perguntas em 1, né? Foi esperto, irmão. Aqui. Irmãos, esclarecimento, como está sendo feito aqui, tá? Uma tomada de consciência. Muitos pastores aderem à maçonaria porque não conhecem de fato o que é a maçonaria, porque a maçonaria, ela vende uma imagem, e uma imagem de não ser religião. Por que isso? Porque a partir do momento que ela confessar que é uma religião, ela vai barrar muitas dessas pessoas, tá, para o seu rol de membros. Por quê? Muitas pessoas vão falar assim: olha, eu não quero mais uma religião, tá, eu já tenho a minha religião. Ou eu não quero uma religião A, porque a minha religião é a B. Agora, quando você tira essa capa de religião e fala: olha, nós somos apenas uma sociedade filantrópica, filosófica e que estamos educando para o progresso espiritual, você tira esse muro e abre ele para entrar qualquer tipo de crença, qualquer pessoa. Então, eu diria que a melhor arma, irmãos, é a conscientização através de ensinos como este, apologético, tá? Mostrando de fato, dentro dos livros da maçonaria, que ela é incompatível com a fé cristã. A maçonaria faz críticas à Bíblia em relação em sua inspiração, inerrância, etc. Olha, geralmente essas pessoas, né, elas não acreditam na palavra de Deus como palavra inspirada e autoritativa para toda a humanidade, tá? Como eu afirmei, na maçonaria tem vários tipos de religiosos: satanistas, bruxos, espíritas, islâmicos, e eles não vão acreditar nisso. Então essas pessoas é que formam o rol de maçons. Então elas já vêm com essas crenças das suas religiões de origem, e quando elas adentram a maçonaria, ela segura isso ainda, tá? A maçonaria, por ser uma religião de livre pensamento, ela não vai, logicamente, acreditar na palavra de Deus como inerrante e inspirada, ok? Isso está fora de questão lá dentro da maçonaria. Agora, um crente, um pastor que se diz evangélico, que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, como que ele vai trabalhar isso dentro da maçonaria? Muitos maçons se defendem de algumas acusações, dizendo que cada livro maçom apenas expressa a opinião pessoal de alguns maçons. Se isso é verdade, existe algum livro de consenso mundial? Essa é a grande dificuldade, tá? Porque eles costumam fugir disso aqui. Quando você cita um escritor maçom, eles vão falar assim: você não é autoridade dentro da maçonaria, ele não é a voz da maçonaria. Aí você cita outro: não, esse também não é. Então eles tendem a fugir. O que nós precisamos fazer? É pegar os principais escritores, as principais lideranças a nível mundial e tentar basear nos escritos dessas pessoas e nos próprios livros da maçonaria. Como eu citei aqui, tudo aquilo que eu falei para vocês, tirando um ou outro livro, são todos livros oficiais da maçonaria. Não tem como ele falar assim: isso aqui não pode ser aceito porque não é da maçonaria. Não, é da maçonaria. É um livro que só maçom tem. Então, é baseando nesses livros, tá? A Ordem Rosa Cruz tem alguma ligação ou origem com a maçonaria? Sim. Ela, vamos dizer que ela é uma co-irmã da maçonaria, tá? Tem os seus próprios rituais lá, um pouco diferente, tá? Tem o seu fundador, mas é uma co-irmã da maçonaria, ok?